Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Lido o texto, permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Paulo escreve assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus amados, eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: glória e sofrimento. Pela lógica humana, nós gostaríamos de ouvir sofrimento e glória, mas não é o que o texto não vai nos ensinar. A ordem é essa mesma: glória e sofrimento. É do conhecimento de todos nós que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta mais autobiográfica do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa epístola quando estava em Éfeso. Ele passou 3 anos em Éfeso. Estivera 1 ano e meio em Corinto. E agora ele escreve esta carta à igreja de Corinto. E esta carta é uma defesa do seu apostolado e uma defesa do evangelho. Quando Paulo saiu da igreja de Corinto, os falsos apóstolos chegaram lá para perturbar a igreja. E a igreja de Corinto, sem discernimento e maturidade espiritual, deu acolhida àqueles falsos apóstolos. E eles começaram a minar o apostolado de Paulo, a distorcer o evangelho, e a dizer que Paulo não era um apóstolo legítimo, que Paulo não tinha experiências arrebatadoras, estáticas, que o recomendassem como um apóstolo, que ele não tinha as cartas de recomendação necessárias para o verdadeiro apostolado. E desta maneira a igreja de Corinto estava
como que sendo enganada por esses falsos mestres, por essas falsas doutrinas, por esses falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo, a contragosto, na contramão da sua vontade e do estilo do seu ministério, precisa contar essa experiência. Que experiência? A experiência de seu arrebatamento, de um êxtase espiritual, a ponto de ser arrebatado ao terceiro céu, que ele chamou de paraíso, onde ele relata que ouviu coisas inefáveis, ou seja, não são lícitas serem referidas, ou em outras palavras, nenhuma palavra humana, por mais eloquente que seja, é capaz de descrever o que ele ouviu. Mas ele cuidadosamente coloca essa experiência na terceira pessoa. Conheci um homem. Ele não diz eu. Conheci um homem, que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E ele então começa a contar essa experiência, deste arrebatamento até ao terceiro céu, ao paraíso. É digno de destaque que esta não é a primeira visão que Paulo tem. Não é a primeira. Ele vai relatar esse fato que ocorrera há 14 anos. Portanto, já no começo do seu ministério. Mas ele teve outras visões. Por exemplo, ele tem a visão da sua conversão no caminho de Damasco, Atos 9:3. Caminhando cheio de fúria para Damasco, com o propósito de prender os cristãos, ele tem uma visão do Cristo glorioso que se revela a ele, e essa luz mais forte do que o sol, e ele é derrubado ao chão, e ele escuta a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E ali ele tem a sua experiência de conversão. Depois ele tem uma segunda visão, quando ele passou 3 anos na Arábia, retorna a Damasco, e de Damasco sobe a Jerusalém, certamente com a intenção de ser um líder daquela igreja. Lá em Atos 22:6, o Senhor aparece para ele numa visão e diz: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. E ele tenta argumentar com Deus, arrazoar com Deus, e Deus não cede, e disse: vai, porque eles não vão te ouvir. Depois Paulo ainda relata uma terceira visão que ele tem em Trode, já na sua segunda viagem missionária, quando ele queria entrar na Ásia, o Espírito de Cristo o impede de entrar na Ásia, e ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele entra no Ocidente, ele entra que nós chamamos de Europa, da Macedônia, e é por isso que pela graça de Deus o Ocidente é evangelizado. E quem sabe, resultado disso, você e eu estamos aqui nesta noite. Mas ele tem uma quarta visão, quando ele está em Corinto, e o Senhor aparece para ele e disse: coragem, Paulo, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E isso não é uma experiência tão gloriosa, porque Deus tem os seus escolhidos em Corinto, e tinha os seus escolhidos em Corinto, como Deus tem os seus escolhidos em Vitória. E nós precisamos ter coragem para pregar o Evangelho, para que essas pessoas ouçam a voz do Evangelho. Mas Paulo ainda tem uma quinta visão. Agora, quando ele, saindo de Éfeso, para levar uma oferta aos pobres da Judeia, ele chega em Jerusalém, é preso em Jerusalém, está em Atos 23, versículo 11. E ele está na fortaleza como um prisioneiro. Há uma tentativa de matá-lo, e então o Senhor aparece para ele, lá na prisão de Jerusalém, e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E agora, esta última visão de Paulo, que ele narra, não cronologicamente a última visão, mas quando escreve há 14 anos,
ele é arrebatado ao terceiro céu. Ele é arrebatado ao paraíso. Não sabe se no corpo ou fora do corpo. Mas ele ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Notem comigo, no versículo de número 2, que o tempo dessa visão que ele compartilha foi há 14 anos. E que o arrebatamento foi arrebatado. E ele é arrebatado até ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso. E talvez nós pudéssemos classificar o céu como o céu que nós enxergamos a olho nu, o céu, segundo o céu, espaço sideral. Os astrônomos estudam e nos deixam espantados com a grandeza insondável deste espaço sideral, com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o terceiro céu, onde está o trono de Deus, o lugar que foi preparado pelo Senhor para receber a sua igreja, a noiva do Cordeiro, onde estaremos para sempre com o Senhor. E ele vai mostrar para nós que ali ele ouviu, não diz que ele viu, mas diz que ele ouviu coisas inefáveis. E essa palavra inefável significa aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser proferido, aquilo que palavras humanas não conseguem descrever. No versículo 5, ele diz: de tal coisa me gloriarei. Não é uma experiência espúria, não é um misticismo vazio, é uma experiência real, dada pelo próprio Deus. Mas ele vai nos informar que, a despeito dessa grande visão, ele diz: não porém de mim mesmo. Ou seja, ele não está se gloriando da visão porque eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o preferido de Deus, eu sou o homem que alcançou um nível espiritual mais elevado que todo mundo. Ele não bate palmas para ele mesmo, ele não acende as luzes da ribalta sobre ele mesmo, ele não busca os holofotes por causa dessa experiência, julgando-se melhor ou maior que os outros. Ele se gloria sim, mas não em si mesmo. Salvo, diz ele, me glorio nas minhas fraquezas. Nessas eu glorio, nessas eu aponto para mim, nas minhas fraquezas. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria de olhar com vocês, nos versos 5 e 6, o perigo das visões. Você pode ler o verso 5 e 6 comigo, à sua voz, em voz alta? Vamos juntos? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. O que está acontecendo aqui? Paulo está tendo uma postura distinta e oposta aos falsos apóstolos, porque todo falso mestre, todo falso apóstolo tem a tendência de chamar a atenção para si, se apresentar como alguém especial, alguém importante, alguém espiritual, um líder carismático, um líder que merece ser ouvido porque ele é especial. O que Paulo está dizendo é que ele adota um método distinto dos falsos apóstolos que estavam pervertendo o evangelho em Corinto, que ele não chama atenção para si, que ele não exalta si, que não constrói monumentos para si, que a sua experiência, por mais extraordinária, não é a base do seu ministério. Entendamos isso. O nosso ministério não está fincado sobre nossas experiências, por mais verdadeiras e extraordinárias que sejam. Paulo não andava nas igrejas contando: olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu, reúna a cidade que eu vou dar meu testemunho, congregue todo mundo, porque eu vou dizer para vocês, eu fui ao céu. Não. Embora a experiência seja verdadeira, o ministério dele não está baseado nessa experiência. O evangelho tem um conteúdo objetivo, é Cristo, o nascimento virginal de Cristo,
A vida de Cristo, os milagres de Cristo, os ensinos de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo, a volta de Cristo. Este é o Evangelho. Não tem a ver com você e comigo, tem a ver com Ele. Em outras palavras, Paulo não aplaude a si mesmo. Paulo se gloria nas visões, mas não em si mesmo. Então, o que significa isso? O Evangelho não está focado no pregador. O Evangelho não exalta o homem. Bom, o que é curioso é que agora o apóstolo Paulo vai afirmar no versículo 7 uma espécie de contrassenso ou anticlímax. Porque ele começa contando uma experiência de êxtase, de arrebatamento, de ouvir coisas inefáveis. E agora ele precisa descer e dizer o seguinte: e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, e note você no plural, não da revelação, mas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E aí Deus tempera não só sofrimento com glória, mas Deus tempera glória com sofrimento. Em outras palavras, meus amados irmãos, depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Há uma transição das visões do céu com o espinho na carne. Diríamos nós, com o sorriso de Deus e com a carranca do diabo. Então eu gostaria que nós tirássemos agora, a partir do verso 7 ao verso 10, algumas lições. E a primeira lição que eu queria tirar é que o sofrimento na vida do cristão é inevitável. Você já passou por algum sofrimento? Está passando por algum sofrimento hoje? Porque às vezes a nossa tendência, quando estamos passando por um sofrimento, é pensar: só eu estou sofrendo. Ou o meu sofrimento é maior do que o do outro. Ou ninguém está sofrendo como eu estou sofrendo. Vejam vocês comigo o que ele vai dizer, versículo 7. Eu queria que você lesse em voz alta comigo o verso 7. Vamos juntos? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A primeira pergunta é: esse espinho na carne procede de quem? De Deus ou de Satanás? A tendência humana é atribuir tudo aquilo que nos faz sofrer ao diabo. Há muitas teologias reducionistas. Deus é só o Deus da vida, mas não é o Deus da morte. Pois o Deus da Bíblia é o Deus da vida e o Deus da morte. Ele quem dá vida e Ele quem tira a vida. Em muitas teologias reducionistas, Deus é só o Deus do arrebatamento, mas não é o Deus do espinho na carne, do sofrimento. Pois a Bíblia diz que Deus é o Senhor também do êxtase e também do espinho na carne, porque o espinho na carne não procede de Satanás, procede de Deus. E por que procede de Deus? Porque o propósito é santo, para que ele não se ensoberbecesse. E se existe alguém nesse universo interessado em que você seja um pavão, um balão de soberba, é Satanás. Quem tem interesse em que você seja alguém humilde é Deus. Agora a pergunta é: se o espinho na carne procede de Deus, e procede,
O que é esse espinho na carne? Jamais nós poderíamos ter a pretensão de ter a resposta final, porque este é um assunto debatido na história da igreja, e ao longo desses 20 séculos de cristianismo não se chegou a um consenso. Por exemplo, o nosso irmão João Calvino, ao estudar o assunto e tratar da matéria, pensou que o espinho na carne, na vida de Paulo, seria a perseguição dos seus irmãos judeus. Martinho Lutero, aliás, desculpem, esse é o pensamento de Martinho Lutero, que era a perseguição dos seus irmãos judeus. Calvino pensou que o espinho na carne eram as tentações espirituais. A palavra espinho, na língua grega, significa um objeto pontiagudo, uma estaca que fere a carne. E para mim, e eu preciso que você só avance 2 páginas da sua Bíblia para frente, há uma pista que eu sou inclinado, não posso dar a palavra final, mas eu sou inclinado a pensar que Paulo está nos dando uma pista aqui do que seja. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 15. Aliás, é necessário ler o 14 e o 15. Vamos juntos ler em voz alta? Gálatas 4, 14 e 15. É esclarecedor. Vamos juntos. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito pois da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Então entendamos uma coisa aqui. A região da Galácia é uma referência à primeira viagem missionária de Paulo. Paulo esteve em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Não consta a Bíblia que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta a Bíblia aqui que ele chega ao destino da primeira viagem missionária, nas montanhas do Cáucaso, doente. E ele declara aqui que pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Muito possivelmente, esta enfermidade física pode ser o espinho na carne. Não há consenso entre os estudiosos sobre que enfermidade física era essa, mas muitos estudiosos, e a maioria deles possivelmente, entendem que Paulo, quando saiu de Perge da Panfilha, em Atos 13:13, quando o jovem João Marcos, companheiro de viagem deles, abandonou a caravana missionária e retornou para Jerusalém, essa região era uma região pantanosa, com muita incidência de malária, que Paulo teria contraído uma malária aqui, sofrendo uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão, e parece-nos que o problema era problema de visão, porque não faria sentido os irmãos terem a capacidade, se possível, de arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo, se Paulo não tivesse um problema de visão. Talvez por isso, Paulo precisasse de um escrevente ou de um secretário para escrever as suas cartas, e então ao final ele pegava a pena e escrevia do próprio punho a conclusão. O certo é, meus amados irmãos, que Paulo está sofrendo um espinho na carne. E ele diz mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. E você pode perguntar, mas como assim? Se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás esbofeia a cara dele com espinho? Porque este é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, usando uma palavra de William Cowper, e às vezes Satanás aparece. Por exemplo, você vê um crente fiel a Deus, em cima de uma cama, doente, anos. Ou um crente piedoso, vitimado por um câncer devastador. Ou você vê um crente fiel, sofrendo um acidente, indo para uma cadeira de rodas.
Ou você vê um crente fiel, cujo filho nasceu com sérios problemas de saúde. Você diz, meu Deus, e aí? E nessa providência carrancuda chega Satanás. Está vendo aí? Você não é crente? Você não é piedoso? Você não serve a Deus? Está passando por essa magrela? Está passando por esse problema? Se Deus amasse você, você não estava nessa. Passando a ideia que se você é crente, você não pode ter problema na vida. Deus nunca prometeu isso. Neste mundo vamos ter aflição mesmo. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Paulo vai lidar com um segundo problema, além do espinho na carne, que esse é o problema real. Mas agora ele enfrenta um segundo problema, que são as orações não atendidas. Veja comigo, por gentileza, voltando lá para 2 Coríntios 12, versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? 2 Coríntios 12, 8, vamos lá? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afastasse o quê? Espinho na carne. Por causa disso. Ou seja, é uma oração o quê? Específica. Não é genérica. Deus, tira o espinho na carne. Deus, tira o espinho da carne. Deus, tira esse espinho da minha carne. O que é curioso é que Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que orava pelos enfermos, e os enfermos eram curados. E aqui está, pastor Jailton, um dos grandes dilemas do ministério. Que às vezes, quando você está enfrentando um problema, você tem o problema no seu próprio corpo, uma dor que pulsa no seu próprio corpo, você é conclamado a orar pelos outros, e você vê os outros sendo curados, e você que está orando pelos enfermos, e eles estão sendo curados, você mesmo não o é. Paulo orou perseverantemente, e a resposta de Deus para ele foi: não remoção, mas força para suportar. Se o sofrimento é inevitável, em segundo lugar, o sofrimento é indispensável dentro da providência divina. Veja você, em primeiro lugar, para evitar o ensoberbecimento, no versículo 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Irmãos amados, Deus está trabalhando em nós. E qual o projeto de Deus na nossa vida? O grande projeto de Deus na nossa vida está lá em Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E a Bíblia diz que o seu Filho Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Se você acha que você pode aprender sem sofrimento, você está se considerando melhor do que o próprio Filho de Deus. O sofrimento na vida do cristão é pedagógico, porque você aprende as grandes lições da vida, não nos dias de festa, não nos dias de promoção, não nos dias de saúde, não nos dias de grande êxtase emocional. Você aprende as grandes lições da vida nos vales da dor e do sofrimento. O propósito do espinho não é a destruição da sua vida, é a qualificação da sua vida. O sofrimento é indispensável, meus irmãos, porque o sofrimento produz dependência de Deus. Versículo 8 diz que ele orou 3 vezes. 3 vezes. Por que ele orou? Porque reconheceu que precisava de Deus. Você pode conhecer isso da sua e da minha experiência, da nossa experiência. Quando está tudo bem, muito bem, a tendência do ser humano é tirar férias de Deus. Quando o calo aperta, a primeira coisa que a gente faz é recorrer a Deus. O sofrimento gera em nós dependência de Deus. Terceiro, por que o sofrimento é indispensável?
para mostrar-nos a suficiência da graça de Deus na nossa vida. Veja comigo, por favor, versículo 9, leia em voz alta comigo 9, vamos juntos? Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aqui. Oh, amados irmãos, nós precisamos mais da graça de Deus do que de cura. Tem muitas pessoas sadias que vivem uma vida miserável, porque não têm a graça. E tem muitas pessoas sofrendo, com vida plena, porque a graça de Deus os basta. É nesse sentido que o salmista disse, a tua graça é melhor do que a vida. A maior necessidade nossa é da graça de Deus, da suficiente graça de Deus. Mas, em quarto lugar, por que o sofrimento é indispensável? É porque é através do sofrimento que nós somos fortalecidos com o poder. Versículo 9 diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando eu estou forte, confiado na minha própria força, é uma força fraca, é uma escora frágil, é um bordão roto. Mas quando eu reconheço a minha fraqueza, e descanso no poder de Deus, então eu sou capacitado para enfrentar. E é por isso que Paulo enfrentou açoites, apedrejamento, prisões, naufrágios, perigos entre patrícios e estrangeiros, e enfrentou vitoriosamente, por causa da capacitação do poder de Deus. Mas eu quero dizer para você, ainda em terceiro lugar, que o sofrimento não é apenas inevitável e indispensável, mas em terceiro lugar, o sofrimento, à luz desse texto, é pedagógico. Porque a grande questão é, meu Deus, e os puritanos diziam isso, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Por que você, como um crente, está sofrendo? Já parou para perguntar isso? Tem alguém sofrendo aqui ou sou eu que de vez em quando enfrenta esse problema na vida? Qual o propósito? Qual o objetivo? Eu preciso que você vá lá no capítulo 1 comigo, dessa mesma carta. E nós vamos ler um dos textos mais lindos e sublimes da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, eu peço que você leia em voz alta, bem bonita, uníssono comigo, vamos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que você enfrenta um sofrimento? Porque Deus não apenas quer consolar você, Ele quer transformar você num instrumento de consolação, onde você vai encontrar uma pessoa que está passando por um grande momento de dor, um grande vale na vida, e você vai chegar e dizer, Deus pode consolar você, Ele fez isso na minha vida, Ele é o mesmo Deus, e com a mesma consolação com que Deus me consolou, Deus pode consolar você também. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar outras pessoas. Agora, é possível, querido pastor Jailton, que na caminhada da vida, Deus resolva nos revelar o propósito do nosso sofrimento. Versículo 7 diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbeça. Às vezes, meus irmãos, às vezes, e nem sempre, Deus revela o propósito para o qual, ou pelo qual eu estou sofrendo.
Tem uma música que se canta hoje aqui no Brasil: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele também é Deus. Vocês lembram de Jó? Os dramas de Jó? O luto de Jó? A doença de Jó? E Jó perguntou para Deus 16 vezes, por quê? E a resposta de Deus foi o silêncio sepulcral. Nem sempre Deus revela por que eu estou passando por esse momento difícil na vida. Às vezes Deus revela, outras vezes não. E nem deixa de ser Deus por isso. O que é maravilhoso é que quando você diz assim para Deus: Deus, está doendo, Senhor. O Senhor podia tirar esse espinho da minha carne, Deus. E não é assim que nós oramos? Basta uma palavra tua. Basta um sinal do teu favor. O Senhor já fez na vida de tantas pessoas, o Senhor podia fazer na minha vida também. Paulo podia dizer: Deus, eu orei por fulano, eu orei por Beltrano, eu orei por Ciclano, Senhor, eu orei para aquele outro, eu orei para aquele outro, o Senhor atendeu a minha oração, Senhor, atende agora, meu Deus, sou eu agora, eu que estou precisando de cura agora, eu estou precisando de alívio agora, eu estou precisando de um refresco agora, o Senhor podia olhar para mim, o Senhor podia me atender, meu Deus. Deus não repreendeu Paulo porque Paulo pediu. Deus não fica bravo conosco porque nós dizemos: Deus, está doendo, o Senhor podia dar uma aliviada para a minha barra. Mas vamos olhar um outro ângulo. O sofrimento pode ser uma dádiva de Deus a nós, porque nós não estamos enxergando o quadro geral. Por exemplo, qual era a grande preocupação do apóstolo Paulo? Era ser desqualificado para o ministério. Quando Deus põe o espinho na carne de Paulo, está dizendo: meu filho, eu estou botando esse espinho na sua carne, e eu sei que vai doer, e eu não vou tirar, mas eu vou te capacitar, eu vou te dar poder, e você vai viver o resto da sua vida na dependência de mim. Você não vai se tornar um homem soberbo por causa da grandeza das revelações e do mais extraordinário ministério que se referenciou na terra. Você vai ficar sempre na dependência do meu poder e da minha graça. Há um texto na Bíblia, desculpem de hoje estar pedindo para ler vários textos, mas eu acho que é pedagógico. E eu queria que você fosse comigo para Gênesis, porque para mim é um dos textos mais lindos do livro de Gênesis, e um dos textos mais belos da Bíblia. Está lá em Gênesis 42, 36. Vá comigo lá, porque essa experiência de Jacó para mim é fascinante. Olha aqui o que Jacó está dizendo. Gênesis 42. Gênesis 42, 36. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, is levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Ele está fazendo uma queixa. Ele não enxerga no escuro, ele não enxerga na curva, ele não vê o que está lá na frente. Ele está lamentando muitas coisas aqui. Tendes-me privado de filhos. O que ele está querendo dizer? Bom, o José está morto na cabeça dele. O Simeão ficou preso lá no Egito. Falou: enquanto não trouxer o tal do Benjamim, vocês não voltem aqui. E o Simeão não vai sair da cadeia. Agora os filhos estão dizendo o seguinte: olha, papai, não adianta a gente ir para o Egito sem levar o Benjamim, porque o homem lá não vai nem receber a gente. Ele está olhando tudo isso aí como coisas contra ele, uma providência carrancuda contra ele. Todas essas coisas me sobrevêm, coitado de mim. E nem sabia ele
que o José não estava morto. Era o governador do Egito. Nem sabia ele que ele estaria indo ao encontro do seu filho num tempo de fome e que a família dele seria sustentada. Nem sabia ele que, em vez de uma tragédia que estava sendo desenrolada na história dele, era um caminho de glória, de conquista, de vitória, de alegria. Tem hora que você está reclamando demais e Deus diz: calma, filho, calma, eu estou no controle, a minha providência é a seu favor, não é contra você não. Você nem imagina o que eu estou preparando para você. Volta lá para 2 Coríntios para a gente encerrar. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui que a sua alegria não se baseia, preste atenção nisso, na natureza das circunstâncias. Porque às vezes a gente pensa que a nossa alegria depende das circunstâncias. Estou com saúde, estou feliz. Estou doente, estou triste. Estou com muito dinheiro, estou feliz. Estou com pouco dinheiro, estou triste. Estou enfrentando uma situação maravilhosa, estou alegre. Enfrentou uma providência carregura, estou triste. Olha o que ele vai dizer para nós no versículo 10, 12 e 10. Vamos juntos para encerrar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Se você tirar essa expressão por amor de Cristo, é masoquismo. É filosofia pagã. Porque nenhuma pessoa, em sã consciência, sente prazer nas fraquezas. Nenhuma pessoa em sã consciência sente prazer nas injúrias. Estou sendo injuriado, mal falado, difamado. Nenhuma pessoa sente feliz porque acorda de manhã, não tem comida na mesa. Nenhuma pessoa é feliz porque ele está sendo perseguido. Nenhuma pessoa é feliz porque está angustiado. Agora, ele diz assim: eu sinto prazer em todas essas circunstâncias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Ou seja, se isso vai trazer glória para o nome de Cristo, se isso vai ser testemunho para o Evangelho, se isso vai abençoar pessoas que estão passando pelas mesmas circunstâncias e olhando e vendo Deus os consolando diante dessa situação, então eu me alegro e eu me regozijo e eu sinto prazer. E ele conclui dizendo: porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu dependo de Deus, aí está a minha fortaleza. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte: a vida aqui, nesse breve percurso do berço à sepultura, é luta mesmo. Pouco mais aqui, pouco mais ali. Mas nenhum de nós vive numa estufa. Nenhum de nós vive blindado numa redoma de vidro. Porém, o nosso sofrimento tem prazo de validade. Ele vai acabar. E mais, Paulo diz em Romanos 8,18 que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. E então saiba disso. Daqui a pouquinho, só mais daqui a um pouquinho, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A dor não vai mais existir. As lágrimas não vão rolar mais no nosso rosto. E nós teremos um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sofrimento vai ter ido embora para sempre, e o gozo eterno do Senhor nos assistirá para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Os nossos olhos estão em Cristo, mais do que nas circunstâncias. Que Deus os abençoe.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus. Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 33. Versículo 3. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diferentemente do que tem usado, normalmente expondo um texto, hoje eu não vou tratar de uma exposição, hoje eu vou tratar de um tema, de um assunto. Portanto, vou ler o texto para fundamentar o meu tema e buscar, em outras partes da Bíblia, fundamentação para isso. Nós chamamos isso de um sermão tópico. Então, peço que você leia comigo o versículo 3. Vamos juntos? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre oração. Oração. Não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Não há avanço missionário sem oração. Não há poder espiritual sem oração. A oração é o oxigênio da igreja. É uma evidência de que você nasceu de novo, é quando você ora. A evidência de que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus e revestido de poder, é quando você ora. Hoje então eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Porque quando eu olho para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu vejo o povo de Deus orando. Eu vejo, por exemplo, Abraão intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, uma cidade condenada. E Gênesis relata que Deus destrói Sodoma e Gomorra e salva Ló por causa da intercessão de Abraão, seu tio. Por meio da oração, Deus promove livramento e salvação. Eu encontro Jacó no Val de Jaboque, aos 91 anos de idade, tendo uma experiência profunda com Deus, porque Deus luta com ele, para salvá-lo. E diz a Bíblia que Jacó se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E Deus o salva ali, e ele vê a Deus face a face ali, e a vida dele passa por uma mudança radical, a partir do Val de Jaboque, fruto da oração. Eu vejo Moisés em Cades Barneia, no momento decisivo da história do povo de Israel, quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo rebelde no deserto, e diz a Bíblia que Deus se propõe a criar uma nova nação por meio de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo e diz: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do livro que escreveste, e Deus ouve a oração de Moisés e poupa aquela nação. Eu vejo Ana, estéril, desprezada pela sua rival, mal compreendida pelo sacerdote Eli, não compreendida pelo seu marido Eucana, clamando a Deus por um milagre, para ser mãe. E diz a Escritura que Deus abriu a sua madre, que ela concebeu, que ela deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz daquela geração, fruto da sua oração. Eu vejo o seu filho Samuel se apresentando diante da nação de Israel, dizendo o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo o rei Ezequias,
enfrentando 2 problemas gravíssimos no seu reinado, aos 39 anos de idade, no apogeu do seu ministério, do seu reinado. Diz a Bíblia que ele estava com a doença mortal, e diz a Bíblia que a cidade dele, Jerusalém, estava cercada, entrincheirada por um poderosíssimo exército do maior império da época, o Império Assírio. E diz a Escritura que ele ora e ele chora diante de Deus, e Deus então ouve a sua oração, e Deus então responde rapidamente. Deus o cura de uma doença mortal, Deus liberta Jerusalém de um ataque terrível, de um exército expansionista e guerreiro, através da oração. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus fechando a boca dos leões naquela cova. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestes em favor de Israel. Eu vejo o grande estadista, o grande administrador, o grande reformador, Neemias, orando por Jerusalém, chorando diante de Deus, jejuando diante de Deus, e uma cidade que estava há 142 anos debaixo de escombros, se levantando das cinzas, fruto da oração. Eu vejo o próprio Jesus, o Filho de Deus, lá no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, e eu vendo ali Jesus sendo capacitado com o poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério, e ele vai ser um homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora nas noites, nos ermos daqueles desertos da Judéia, ele ora no Getsêmani, ele ora na cruz, e hoje ele está no trono orando e intercedendo por você e por mim. Eu encontro na Escritura o apóstolo Paulo, orando, logo depois da sua conversão. Eu encontro este homem orando em noites de vigília, eu encontro este homem orando na praia, eu encontro este homem orando nos desertos, eu encontro este homem orando nas sinagogas, eu encontro este homem de joelhos, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. O maior teólogo da história da igreja cristã, um homem de oração, comprometido com oração. Eu vejo Cornélio, um soldado gentio, orando a Deus, sem uma compreensão clara ainda do que é a fé cristã, não salvo ainda, mas orando. E a Bíblia diz que as suas orações subiu até Deus, as suas esmolas subiram até Deus, e ele então é orientado a buscar Pedro, que estava em Jope, para vir à sua casa, vir à sua família, para pregar para ele e a sua família o evangelho, e toda a sua casa é convertida, e toda a sua casa é batizada, e uma obra nova se inicia entre os gentios, a partir da família de Cornélio, fruto da oração. Eu vejo Lídia, uma empresária da cidade de Tiatira, morando na cidade de Filipos, tendo na sua casa uma reunião de oração. E a partir da sua casa e a partir daquela reunião de oração, uma igreja é estabelecida na Europa pela primeira vez, por causa de uma reunião de oração. Eu vejo a mulher Cirofenícia, com a filha endemoniada, rogando a Jesus: Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim, porque o sofrimento da sua filha era o sofrimento da própria mãe, e então, resultado da oração daquela mulher, sua filha é liberta, a sua filha é curada. Eu vejo os discípulos de Jesus, no cenáculo, orando todos, unânimes, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito. O Espírito Santo desce no Pentecoste para permanecer para sempre com a igreja, para revestir a igreja de poder, para o louvor da glória de Deus, avançando 10 dias, todos unânimes, em perseverança, e de repente, depois de 10 dias de oração, até chegar aos nossos dias, até chegar a você e a mim. Eu encontro, irmãos, os crentes, ao longo dos séculos orando, os pais da igreja orando, os pré-reformadores orando, os reformadores orando, os puritanos orando, os missionários orando, os avivalistas orando, esta igreja orando, você e eu orando, porque se você é de Deus, você é alguém comprometido com oração. Então, pensando nisso, eu gostaria de destacar algumas lições. Primeiro, a igreja cristã recebe poder, o poder do Espírito Santo, por meio da oração. Irmãos, nós precisamos desse poder.
A igreja cristã não pode viver uma vida de santidade, e a igreja cristã não pode avançar na obra missionária, a não ser através do poder da oração. A obra missionária começa com os joelhos que oram. A obra missionária começa com os bolsos que contribuem. A obra missionária começa com os pés daqueles que vão, mas tudo começa com oração. Evidência disso, Atos 1,14. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a ordem. A igreja deve fazer a obra, mas antes de ir fazer a obra, a igreja precisa de revestimento de poder, e revestimento de poder só se recebe por meio da oração. Então eles perseveram, então eles oram, então eles unanimemente clamam a Deus, e diz a Escritura que como resultado dessa oração, o Espírito Santo é derramado. A igreja é cheia do poder, e a igreja avança na sua grande empreitada missionária. Eu vejo Atos 6,4, os apóstolos tomando a mais importante decisão, talvez do livro de Atos. A igreja tinha sido perseguida e enfrentado a perseguição com oração. A igreja tinha enfrentado o problema daquele casal hipócrita dentro da igreja, Ananias e Safira, com a infiltração do inimigo no meio da igreja. A igreja enfrenta e discerne isso com oração. A igreja agora está enfrentando um outro problema, um problema social dentro da igreja. As viúvas dos helenistas estão sendo esquecidas na distribuição das necessidades diárias que elas tinham. E diz a Bíblia que os apóstolos, em vez de se redobrar ainda mais para servir as viúvas, ou em vez de, não, o povo reclama mesmo, eles tomaram a decisão: vamos consagrar homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, para esse ministério da diaconia das mesas. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu não sei se você já perguntou por que Deus colocou nessa ordem, não o ministério da palavra e da oração, mas ao ministério da oração e da palavra. Por que Deus fez isso? Oração e ministério da palavra, em vez de ministério da palavra e oração. Por que a oração vem primeiro? Essa pergunta já foi feita tantas vezes, os exegetas já examinaram isso tantas vezes, os estudiosos já debruçaram sobre esse assunto tantas vezes, e para mim, a melhor e mais sábia resposta desse assunto vem de um irmão que já pregou no púlpito dessa igreja, um professor coreano, que ele disse o seguinte: Deus valoriza tanta pregação da sua palavra, Deus dá tanto valor à sua palavra, a palavra tem tanta primazia, ela tem tanta supremacia na igreja, que Deus colocou a oração primeiro. Porque se você e eu não orarmos, não haverá virtude nem poder do Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus. Os apóstolos entendem, vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração é a base para o avivamento da igreja. Nós queremos avivamento, nós lemos sobre avivamento, nós visitamos lugares onde Deus trouxe avivamento. Nós nos alegramos com os testemunhos daqueles irmãos nossos do passado que receberam avivamento, e nós oramos para que Deus faça de novo, ainda hoje, mas o avivamento vem em resposta à oração. Querem um exemplo? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querem um outro exemplo? Isaías 44,3, derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Em outras palavras, Deus manda a água sobre o sedento, Deus manda as torrentes sobre a terra seca, Deus manda o seu espírito para uma igreja que tem sede dele, que quer a presença dele, que aspira a presença dele, que quer ver a manifestação da glória dele. E é quando a igreja ora, é quando a igreja tem sede de Deus, é quando a igreja aspira pela presença de Deus, é que Deus envia o poder do seu Espírito sobre ela. Pense comigo no Clube Santo, lá em Oxford, na Inglaterra. A Inglaterra estava uma igreja falida, fruto do racionalismo francês, do iluminismo europeu. Havia uma onda de ateísmo varrendo as igrejas, os pregadores não acreditavam mais na inerrância das escrituras, as igrejas estavam como que um vale de ossos secos, não havia vigor na igreja, não havia brilho nos olhos das pessoas, as igrejas se reuniam, mas não tinha gente nos bancos, os púlpitos completamente descomprometidos, pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, quando de repente Deus levantou um grupo de estudantes,
na Universidade de Oxford, para orar por avivamento. Lá estava John Wesley, lá estava George Whitefield, lá estava Carlos Wesley, e eles oraram, e eles confessaram os seus pecados, e eles buscaram a Deus, e eles choraram diante de Deus, e eles clamaram pelas madrugadas, e numa noite de vigília de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, enquanto aqueles moços estudantes oravam, os céus se fenderam, Deus derramou sobre eles poderosamente o Espírito Santo, e este avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas, porque um grupo de estudantes começa a buscar a Deus em oração. Pensa comigo, irmãos, no que foi a igreja do tabernáculo em Londres, no século XIX. Charles Haddon Spurgeon tinha 12 mil pessoas que domingo após domingo se reuniam naquela igreja para ouvir aquele homem de Deus pregar a palavra. E quando alguém perguntou a Spurgeon qual é o segredo do sucesso, do crescimento, do vigor desta igreja, ele disse: é porque tem uma usina de poder nesta igreja. Toda segunda-feira essa igreja se reúne para orar, derrama-se diante de Deus em oração. Todo culto, quando eu estou pregando aqui, tem um grupo de irmãos aqui embaixo, orando, clamando, chorando, rogando a Deus para que revista esta igreja com o poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, não há poder, não há avivamento sem oração. Eu tive o privilégio de visitar Quacis-Abantu, na África do Sul, onde houve um dos grandes avivamentos deste século passado, 1966, e eu confesso aos irmãos que eu nunca vi, foi a experiência mais marcante da minha vida, no que tange a ver um sinal de avivamento. Nunca vi tanto ambiente de santidade, de beleza, da graça de Deus, como vi naquele local. Mas como é que começou? Com oração, com choro pelo pecado, com clamor à presença de Deus, até que o Espírito Santo foi derramado, copiosamente, e os cativos foram libertos, e os enfermos foram curados, e os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Eu vi ali um templo para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro vendo ver o que Deus estava fazendo ali, fruto da oração. Mas em terceiro lugar, a oração, irmãos, é a base para a restauração de uma nação. Leia a história, e você verá isso. E eu vou lhes dar um exemplo. Acho que todos vocês já ouviram falar de Edwin Orr. Edwin Orr talvez seja o homem que mais estudou sobre avivamento no século passado. Esteve aqui no Brasil, no centenário da Igreja Presbiteriana. Esse homem escreveu vários livros sobre avivamento. Num dos seus livros, ele relata a crise financeira e econômica que se abateu sobre os Estados Unidos nos idos de 1850. Naquela época, os bancos estavam falidos. Naquela época, os empresários entraram em crise. Naquela época, as estradas de ferro também faliram. As fábricas fecharam as suas portas. Milhões e milhões de trabalhadores desempregados. Como é que aquela crise foi superada? Como é que aquele povo se ergueu? E Edwin Orr começa a fazer uma relação muito estreita com a oração que começou a surgir naquele país. E ele relata que no dia 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, assumiu o posto de missionário urbano em Nova York. A sua denominação estava perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. E então ele imprimiu um folheto e distribuiu esse folheto na cidade de Nova York. E ele convoca então homens, comerciantes, falidos, gente que estava passando tanta amargura e tanta angústia para vir orar no hotel onde ele estava hospedado, no dia 23 de setembro de 1857. Na primeira semana, tinha 6 homens orando uma vez por semana com ele. Na segunda semana, 40 homens vieram orar com ele naquela sala de hotel. A partir dali, não era mais uma vez semanal, era todo dia. Em 6 meses, tinha 10 mil homens de negócios orando em Nova York por um reavivamento. E este reavivamento chegou e varreu toda a América. Mais de 2 milhões de pessoas
convertidas. Como fruto deste avivamento é que o missionário Ashbel Green Simonton sai dos Estados Unidos, chega aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu sob o signo do avivamento, fruto de oração, de oração, de oração. Mas ainda, irmãos, quarto lugar, a oração muda circunstâncias. Há coisas que a oração não muda, os decretos de Deus são imutáveis, mas há coisas que Deus só faz em resposta à oração. É por isso que Tiago diz assim: nada tendes, porque nada pedis. Deus é soberano, Ele podia agir independentemente da igreja, Ele podia agir sem qualquer oração, mas Ele, sendo soberano, resolveu dizer e decretar que algumas coisas só vão acontecer se o seu povo orar. E eu vou lhes dar alguns exemplos. Quando Moisés, em campo de batalha, estava lutando, o exército de Israel lutando contra os inimigos, diz a Bíblia que enquanto Moisés mantinha os seus braços estendidos, o povo de Deus prevalecia na batalha. Se as mãos dele caíam, cessando a oração, o povo era vencido pelos inimigos. Enquanto você ora, Deus tem vitória para a sua vida. Enquanto você ora, os inimigos são derrotados na sua vida. Enquanto você ora, Deus dá vitória para você nos embates da vida. Enquanto você ora, Deus conduz você em triunfo. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Quando o rei Ezequias, entrincheirado pelo exército assírio, ameaçou o rei, e eu queria que vocês entendessem um ponto importantíssimo. Foi no período do rei Ezequias em Judá, em Jerusalém, que esse mesmo império assírio, que cerca Jerusalém agora, entrou em Samaria e destruiu o reino do norte. As 10 tribos do norte foram destruídas, foram tomadas, foram escravizadas, foram dispersas. Ele derrotou aquelas 10 tribos do norte. Agora ele vem para as 2 tribos do sul, e entrincheira Jerusalém, o mesmo império, dominador, expansionista, guerreiro, sanguinário, e eles eram perversos, ninguém podia detê-los. E eles mandaram uma carta afrontosa para o rei Ezequias: renda-se, renda-se, nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. E diz a Bíblia que Ezequias pega aquela carta afrontosa, leva para a casa de Deus, expõe aquele problema na presença de Deus, e Deus diz: Ezequias, você não vai ter que lutar, esta luta é minha. E diz a Bíblia que naquela noite saiu um anjo do Senhor e feriu 185 mil soldados assírios, e Jerusalém foi liberta pelo poder da oração. Da oração. Diz a Bíblia em Atos 12 que Pedro está sentenciado de morte, preso, guardado em segurança máxima na prisão de Herodes, mas diz a Bíblia que havia oração incessante da igreja em seu favor. E Deus mandou um anjo, rompeu as algemas, atravessou os portões de ferro e libertou Pedro. Porque Deus pode o impossível quando o seu povo se prostra em oração. Deixa eu lhe dar um exemplo contemporâneo. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler um livreto que eu escrevi sobre mães intercessoras. Quem prefaciou aquele livreto foi Dona Eusa Lidório, mãe de Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório hoje, penso eu, é a maior expressão da obra missionária no Brasil e no mundo hoje. E a Dona Eusa conta uma história do que aconteceu com ele no prefácio desse livro. Ronaldo, acompanho desde a sua juventude, seu pai foi meu pastor, a nossa igreja, tanto aqui em Pinheiros quanto em Vitória, acompanha o ministério dele, e quando ele se formou no seminário de Recife, ele resolveu, antes de se formar no seminário de Recife, interrompeu os seus estudos e vai passar um período entre os Quechuas, no Peru, no meio do Sendero Luminoso. E havia um conhecimento real de que se alguns membros ou algum membro do Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, essa pessoa não sobreviveria. E ele está pregando numa igreja lá no Peru, entre os Quechuas. Quando homens encapuzados do Sendero Luminoso entraram dentro da igreja e pegaram o Ronaldo e o colega dele, botaram um capuz neles e saíram com eles por paredão de fuzilamento.
E o Ronaldo narra, e a dona Elza conta essa história, que enquanto está sendo levado, o coração dele está muito angustiado. Ele diz: meu Deus, eu estou angustiado, eu não estou preparado para morrer. Se eu não estou preparado para morrer, Senhor, então também eu não estou nem preparado para a tua obra. Então, se o Senhor me quer que eu morra, então o Senhor me dê paz para morrer. E se o Senhor me dê paz para morrer, eu quero dedicar-me ainda mais à obra missionária. E ele foi levado para o paredão. Quando ele estava no paredão para ser fuzilado, chega um carro fazendo muito barulho, e alguém fazendo muito barulho, e ele não entende o que estão falando, e pegam o Ronaldo e arrancam dali. Seu colega é fuzilado, ele é poupado. Mas dona Elza conta que naquela madrugada, naquela noite, enquanto essas coisas estão acontecendo, ela sentiu um grande peso no coração. E ela se levantou da sua cama com esse peso. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, me dê discernimento. E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela disse: meu Deus, isso tem a ver com o meu filho que está lá. Então o Senhor põe os teus anjos acampados ao redor dele. Então o Senhor o proteja, Senhor. E naquele momento em que ele está sendo liberto do paredão do fuzilamento, tem uma mãe orando de joelhos pelo seu filho. Deus é o Deus que responde a oração. Deus é o Deus que traz livramento em resposta à oração. Mas em quinto lugar, irmãos, a oração nos capacita a enfrentar também os grandes dramas da vida. Eu não sei que tipo de drama você está enfrentando, que tipo de luta você está enfrentando, que tipo de decisão importante na vida você tem que tomar. Deus responde e traz livramento e portas abertas para você em resposta à oração. Está lá no Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vejo Davi, essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Davi está exilado em território filisteu. Seu sogro, rei Saul, quer matá-lo. E ele foge com 600 homens e as suas respectivas famílias. E é estabelecido na cidade de Ziclag. E de repente ele não está lá na cidade com seus homens, vêm os amalequitas. Eram os terroristas do deserto da época. Ninguém escapava das mãos daquelas pessoas. Eram os terroristas da época. E quando chegaram na cidade de Ziclag, botaram fogo na cidade, feriram a cidade, pegaram as mulheres, os filhos e as filhas e levaram todos cativos com eles. Quando Davi chega naquela cena, juntamente com seus homens, ele vê a cena, ele chora, até não ter mais forças de chorar. Os seus homens, aliados dele, se rebelam contra ele, querem matá-lo, por causa dos seus filhos e das suas filhas, que foram levados cativos. E naquela situação de desespero, de abandono, de oposição, diz a Bíblia, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e caiu de joelhos, e orou, e disse: oh meu Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Em outras palavras: Senhor, eu vou deixar o inimigo tomar, me dar de goleada, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir. E Deus diz para ele: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E ele ora, e Deus muda o cenário, e eles entram na peleja, e derrotam o inimigo, e tomam de volta seus filhos, suas filhas, suas mulheres, e seus bens, fruto da oração. Mas deixa eu lhes dar um exemplo mais contundente, o exemplo de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus entrou no Getsêmani, depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, partiu o pão, entregou o cálice, ele cantou um hino, e desceu para o monte das oliveiras, onde estava o jardim do Getsêmani, prensa de azeite. Ele sabia que aquela seria a noite da traição, ele sabia que aquela seria a noite em que ele seria preso. Ele sabia que naquela noite ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes. Ele sabia que naquela noite ele seria cuspido e esbordoado. Ele sabia que naquela noite ele seria acusado, condenado à morte. E quando ele entra no Getsêmani, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás. E ele pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. E quando ele está com esses 3 discípulos mais achegados, ele abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo.
E diz a Escritura que ele sozinho avança para o interior do jardim, e lá ele prostra-se com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. Ele faz uma vez, ele faz duas vezes, ele faz três vezes, ele alaga aquele chão com as suas lágrimas e com o seu sangue, mas quando ele se levanta dos joelhos, não tem mais angústia, a angústia foi embora. Ele se levanta forte, firme, resoluto. Ele enfrenta os homens que vêm prendê-lo, armados até os dentes, e é ele quem se apresenta e pergunta: quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. Ele enfrenta agora o sinédrio sendo cuspido e sendo esbordoado, e está firme como uma rocha. Ele enfrenta o pretório romano, Pilatos com a sua covardia, firme como uma rocha. Ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram e perguntam: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. Ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e da nossa salvação. Não tem mais angústia, vencida na oração, na oração. Mas eu quero concluir. A oração é o instrumento que Deus dá aos pais e às mães para ver os seus filhos de pé, sendo usados por Deus. Eu vejo uma mãe como Susana Wesley, que tinha 19 filhos, e que durante a sua vida, 1 hora por dia, a porta do quarto era trancada, e os seus filhos sabiam que não podiam interrompê-la. Ela estava de joelhos em favor dos seus filhos. Essa mulher deu ao mundo um dos grandes avivalistas da história, John Wesley. Eu vejo Mônica orando por Agostinho, um homem devasso, muito culto, professor de oratória, vivia na promiscuidade. E como fruto das lágrimas e das orações da sua mãe, ele não só é convertido, mas é transformado no maior expoente da igreja do 5º século. Eu vejo Abraham Lincoln, um grande estadista americano, afirmar: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Eu vejo um pastor batista, com o pastor Tim Simbala, vendo a sua filha primogênita, adolescente, sair de casa, querendo curtir os banquetes do mundo, e o pai chorando em casa. E alguém ligando para ele diz: desista dessa menina, desista dessa filha, ela não está nem aí com você. Ele diz: não posso abrir mão da minha filha, eu não posso desistir da minha filha. E então a igreja ora, e a igreja chora, e a igreja clama por ela, e Deus vai ao encontro daquela menina, desperta o coração dela, e ela volta quebrantada em lágrimas, de volta para casa, de volta para a igreja, de volta para Deus. Mas eu queria concluir dizendo para vocês algo que me é muito caro. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Alguns de vocês sabem disso. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, morando numa região rural, onde não tinha médico, não tinha hospital, não tinha estrada, não tinha carro. E ela ficou gravemente enferma. Naquela época, se alguém tinha que sair de casa para buscar recurso, numa situação dessa, se ser transportado numa padiola, um lençol amarrado num varal. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros nessa padiola. Mandou chamar o médico, ele veio, examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca. A criança no ventre dela está em agonia de morte. E o médico disse: a única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Quando esse dilema foi apresentado à minha mãe, ela tomou outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela, que era uma mulher rural, simples, praticamente analfabeta, caiu de joelhos, diz: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrar esse filho para ti, para ser um pastor, para ser um pregador do evangelho.
Deus ouviu a minha mãe. E eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Saí de casa com 12 anos, na carroceria de um caminhão, para estudar. Morando num barraco de tábua, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. E a minha mãe nunca me contou esse propósito com Deus, porque não queria que eu fosse influenciado para o seminário. Meus sonhos eram outros. Até o dia que Deus botou a mão sobre mim, me chamou para o ministério. E eu entendo, irmãos, que não tem nada mais sublime neste mundo do que ser pastor, que ser pregador do Evangelho. Se eu tivesse 10 vidas, gostaria de usá-las todas para a obra de Deus. Mas uma coisa me marcou profundamente, pastor Ival, no final da vida da minha mãe. Ela já estava muito enferma. Foi a última vez que eu a vi. Ela me chamou à parte e disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada e dobrar os meus joelhos e orar por você, para que Deus levantasse você, para que Deus capacitasse você, para que Deus desse graça a você para pregar a palavra de Deus. Eu abracei minha mãe, chorei com ela, disse: mamãe, só está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que de fato um filho não é pobre, se tem uma mãe que ora por ele. Deus responde a oração de uma mãe, de um pai. E Deus levanta os seus filhos para serem bênção nessa geração. Nós precisamos conhecer o Deus que tem poder e o Deus que responde às orações do seu povo. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos fazer leitura dos versos 18 a 22. Está escrito o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Irmãos, a minha palavra hoje é uma palavra solene, de exortação ao meu coração e ao seu coração também. Eu quero olhar para esse texto e falar sobre aparências, meras aparências. Este milagre de Jesus é diferente dos demais. Isso levou alguns estudiosos até mesmo
a rejeitarem o registro desse milagre, porque todos os milagres que Cristo operou foram milagres positivos. Ele curou enfermos, Ele purificou leprosos, Ele deu vista aos cegos, Ele deu voz aos mudos, Ele deu audição aos surdos, Ele acalmou a tempestade, Ele multiplicou pães e peixes, Ele ressuscitou mortos. Os milagres de Cristo sempre trouxeram alegria, trouxeram vida, trouxeram esperança, trouxeram salvação, trouxeram livramento. Mas esse milagre é chamado de um milagre negativo. Jesus amaldiçoa uma figueira e ela seca, vira lenha para o fogo. Algumas pessoas olham para este texto e dizem, mas como assim? Por quê? E a minha esperança é que esta passagem tão grave, tão solene, possa levar a você e a mim também, a todos nós, a um autoexame, a uma análise mais profunda, debaixo da epiderme da nossa alma, para nós fazermos uma espécie de check-up espiritual, uma sondagem profunda do coração. Se vocês perceberem, esse fato acontece depois que Jesus entra em Jerusalém. Naquela semana, Jesus haveria de ser preso, condenado para ser crucificado e morrer na cruz. E quando Jesus entra, lá está o templo, tão belo, tão magnificente, uma construção magnífica, as cerimônias acontecendo, os rituais acontecendo, as multidões afluindo. Mas Jesus Cristo percebe que no meio de toda aquela movimentação, de todo aquele cerimonial, de toda aquela ritualística, faltava vida. A casa de oração fora transformada em covil de salteadores. Os saduceus, pela ganância, tinham transformado a religião num comércio. Os fariseus, rendidos ao legalismo, eram zelosos, mas sem entendimento. O templo era apenas um símbolo, mas não tinha mais vida. E diz a Escritura que Jesus Cristo, depois de purificar o templo, ele vai para Betânia, a 9 quilômetros de Jerusalém, pernoitar com seus discípulos. E no dia seguinte, retornando para Jerusalém, ao caminhar, viu de longe, diz Marcos, uma figueira, bonita, frondosa. E ele estava com fome. E ele vai a esta figueira, procurar figos. E mexe com ela, e abre seus galhos, e olha entre as suas folhas, e não vê nenhum figo. Contrariando o fato, porque diz Marcos que não era estação de figos, mas a figueira estava cheia de folhas, e os frutos na figueira vêm antes das folhas. Se as folhas vêm, é porque diz que tem frutos. E quando Jesus percebe que aquela figueira fazia uma propaganda enganosa, que ela prometia o que não possuía, que ela tinha apenas aparência, mas não realidade, diz a Bíblia que Jesus amaldiçoou a figueira e diz, nunca mais nasça fruto de ti. E diz o texto que ela imediatamente secou. E isso para nós tem algumas lições que eu gostaria de destacar à luz do texto. Primeira lição, uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa. Irmãos queridos, essa figueira, ela fazia uma propaganda, porque dentro da entendimento é de que primeiro vem o figo, depois vem as folhas. Se ela estava cheia de folhas, pressupunha que ela tinha
figos. E, portanto, aquela figueira à beira do caminho estava tocando trombetas, ela estava proclamando, ela estava anunciando algo que não era verdadeiro. E isso, é claro, tem implicações espirituais, e é por isso que Jesus faz esse milagre, não para transformar aquela figueira em lenha, mas para aquecer o nosso coração e a nossa alma. As pessoas envolvidas aqui, aparentemente, superam em muitas demais. As outras figueiras não tinham folhas, porque diz Marcos que não era estação de figos. Há pessoas que, quando você olha para elas, parece que elas superam as demais. Como Eliabe, quando Davi viu, disse: é este o ungido do Senhor. São pessoas que impressionam pela sua maneira de falar, pela profundidade e sagacidade, ou entendimento profundo das coisas mais profundas, das coisas de Deus, e você fica impressionado com elas. Pela sua conversa, pela sua especulação teológica, mas não tem frutos. Tais pessoas até chegam a desafiar as estações do ano. Elas parecem ser mais espirituais do que as demais. Como Pedro: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Pessoas que parecem muito adiantadas em comparação com outras pessoas ao seu redor, mas não passa de fachada, não passa de aparência, não passa de propaganda enganosa. Tais pessoas parece que ultrapassam a regra comum do crescimento. Primeiro figo, depois folhas. Essas pessoas professam e proclamam ter frutos, mas só tem folhas. Como poderíamos ver na igreja de Laodiceia, ela faz propaganda dela mesma. Estou rica, estou abastada, não preciso de nada. Quando Jesus olha e faz um outro diagnóstico: não, você é pobre, miserável, está cega, nua. Tais pessoas chegam a atrair a atenção das outras, porque diz Marcos 11:14, que Jesus vê essa figueira de longe. Ela chamava atenção, ela atraía os olhares, ela era algo impressionante. E diz a Escritura que há muitas pessoas assim, que são impressionantes, chamam atenção, como aquele fariseu que entrou no templo e se colocou de pé na beira do altar, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo, eu oro, eu entrego o dízimo. Eu não sou como aquele miserável publicano. Mas quando Jesus investiga, só tem folhas, não tem frutos. Se você perceber, esta figueira atraiu a atenção de Jesus e dos discípulos. Há quantas pessoas que atraem também as pessoas boas, a sua proximidade, a sua volta. Mas, quando você vai ver, não tem substância, não tem piedade, não tem vida com Deus, não tem coração íntegro, não tem vida solene aos pés do Altíssimo, apenas folhas. E eu não posso fazer essa análise no seu coração, e você talvez não consiga fazer no meu. Mas essa é a hora de cada um de nós aqui nesta manhã sondar-nos a nós mesmos pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Quem sou eu? O que as pessoas admiram verdadeiramente é a minha realidade ou a minha aparência? O que atrai as pessoas é quem eu falo que eu sou ou quem de fato eu sou? O que as pessoas admiram são as minhas folhas ou veem em mim frutos? A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção, depois de uma propaganda enganosa, é uma investigação
meticulosa. Porque se você perceber, quando Jesus se aproxima dessa figueira, o que ele procura? Fruto. Fruto, apenas fruto. E quando Jesus se aproxima de você e de mim, ele não quer folhas, ele quer fruto. Ele não quer propaganda, ele quer realidade. Ele não quer aparência, ele quer verdade no íntimo. Ele não quer apenas alguma coisa bela para se ver, ele quer nutrir, matar a sua fome. Ele não quer um cenário, ele quer uma realidade íntima. Oh, queridos irmãos, o Senhor Jesus está hoje aqui entre nós. Diz a Escritura lá em Apocalipse capítulo 1, e capítulo 2 e capítulo 3, que Ele está andando no meio dos candeeiros. Ele conhece a você, conhece a mim, Ele sonda a nós. Ele sabe como nós estamos. Ele sabe quando há falta de amor, Ele sabe quando há falta de integridade na palavra, Ele sabe quando há mundanismo, Ele sabe quando há pecados escondidos, Ele sabe tudo quanto está existindo e habitando no nosso coração. E Ele se aproxima de nós nesta manhã, procurando fruto e não folhas. Segundo, Jesus tem o direito de esperar fruto, quando Ele vem procurá-lo. Porque nós fomos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. A seiva da vida está em nós. O poder do Espírito habita em nós. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós recebemos o poder do Espírito Santo. Nós recebemos uma novidade de vida. E nós precisamos produzir fruto. Ele não apenas procura fruta em nós, Ele tem o direito de encontrar. Porque tudo aquilo que precisávamos para produzir fruto, Ele nos deu. Nós temos a sua palavra, nós temos o seu Espírito, nós temos o seu poder, nós temos a presença dEle conosco, nós temos a ordem dEle, que nós devemos produzir fruto, e muito fruto, e é nisso que o Pai há de ser glorificado. Portanto, fruto é o que o Senhor Jesus deseja ardentemente na nossa vida. Porque diz o texto em Marcos que Jesus teve fome. E quando Ele se aproxima de nós, Ele tem fome de ver em nós fruto, santidade, piedade, pureza, santificação, alegria, paz. Ele quer ver isso em nossa vida. Ele procurava fruto, Ele não procurava folhas. Ele não se satisfaz com folhas. Ele sente necessidade de sermos santos. É por isso que Ele procura frutos. Mas notem mais. Quando Jesus chega naquela figueira, Ele não só procura frutos, Ele tem um discernimento profundo e agudo acerca da realidade. Ele não confunde folha com fruto. Ele não confunde a aparência com realidade. Quando Ele se aproxima de você e de mim, Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem é Judas, Ele sabe quem é Pedro, Ele sabe o que é verdadeiro, Ele sabe o que é maquiagem, Ele sabe o que é propaganda falsa, Ele sabe o que é falso, Ele sabe o que é obra do Espírito, Ele sabe o que é obra da carne, Ele sabe o que é realidade do fruto e Ele sabe o que é mera aparência, mera propaganda. Ele tem um discernimento absoluto e um conhecimento pleno da nossa vida. A investigação é meticulosa. Mas deixa eu dizer outra coisa para vocês. Esse texto trata não apenas de uma propaganda enganosa, de uma investigação meticulosa, mas finalmente esse texto trata de uma condenação dolorosa. Uma condenação dolorosa. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse ponto. Onde deveria achar fruto, achou somente folhas, e Jesus então diz para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti.
E ela secou imediatamente. Aí você diz, Jesus amaldiçoou a figueira. Não, ele não amaldiçoou a figueira. Ele diz para a figueira, fique como você está, você já é uma maldição. Se ela estava fazendo propaganda do que não possuía, ela não possuía o que fazia propaganda. E o que Jesus disse, então fique como você está. E aqui está, meus irmãos, o maior de todos os juízos. E é o grande juízo de Deus. E será o grande veredito no dia do tribunal de Deus. Deus não vai mudar e não vai alterar nenhum veredito naquele dia. A ordem vai ser, fique como você sempre esteve, para sempre. Continua o injusto sendo injusto. Então a grande pergunta hoje é o seguinte: se Jesus lavrar uma sentença sobre nós, se Ele congelar-nos no que somos agora, no que nos tornaremos? Quem somos nós? Porque preste atenção, o que Jesus quer não é apenas religiosidade. Israel estava cheio de religiosidade. Hoje fomos desafiados de forma tão legítima e de forma tão correta, de estarmos na casa de Deus, de priorizarmos o culto a Deus, de não criarmos novos afazeres no dia de Deus, para nós termos entendimento de que esse é o dia de Deus, e nós temos que estar na presença de Deus, com deleite em Deus. Mas é possível que tudo isso aconteça, e não mexa nada no coração. Como Israel. Que chegou um momento lá no passado, em que o povo dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor esse, apenas para permanecer nos seus pecados. É possível que você venha para a igreja, é possível que você escute um sermão, é possível que você cante os cânticos, é possível que você entoie os hinos, é possível que você faça duplas de oração, é possível que você volte para casa e não mudou absolutamente nada. A grande pergunta é, se Jesus disser o seguinte, fique como você está, como você estará? Sem fruto? Como sempre esteve, apenas propaganda? Esta é uma hora de uma profunda análise do meu coração, do seu coração. Quando eu olho para a Escritura, e eu vejo que o juízo de Deus, seja temporal ou seja final, é o mesmo. Está lá em Romanos capítulo 1. Deus entregou aos homens a inclinação no coração deles. É isso que você quer? Então seja isso que você quer. É isso que você busca? Então tenha o que você quer. É assim que você vive? Então continue assim. E no dia do juízo, essa vai ser a sentença. Permaneça como você sempre esteve, para sempre. E a figueira secou-se de alto a baixo. Eu quero concluir esta palavra de exortação ao meu coração, ao seu coração. Jesus está aqui hoje para levantar os galhos da sua vida, para olhar lá dentro das folhagens, para ver se encontra algum fruto. Ele não se contenta com folhas, ele quer fruto. Ele tem fome. E ele não se alimenta de folhas, ele precisa encontrar fruto. A grande pergunta hoje para o seu, para o meu coração, será que Deus está encontrando satisfação em nós? Será que tem na minha vida está matando a fome de Jesus, de desejar encontrar em nós fruto? Deus não se impressiona com as aparências, Deus vê o coração. Não era estação de frutos, mas aquela figueira tinha folhas, tinha aparência, mas não tinha frutos. Se não tem fruto
Não tente mostrar o que não tem. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: se hoje você examinando a sua vida, diz, meu Deus, não tem fruto, pois é hora de você clamar aos céus, porque pode reverter a sua situação. A Bíblia diz que a vara seca de Arão floresceu e produziu amêndoas, gomos e muitas amêndoas maduras. Se a sua vida está seca, ela pode reverdecer. Se a sua vida está seca, ela pode florescer. Se a sua vida está sem fruto, ela pode frutificar. O que Jesus não tolera é a hipocrisia. O que Jesus não tolera é a propaganda enganosa. O que Jesus não tolera é aparentar ser o que não é. Mas se você hoje, agora, nesta manhã, reconhecer, Senhor, eu preciso, eu careço, eu necessito, Senhor. Eu não quero permanecer com a minha vida apenas com propaganda. Eu não quero ser infrutífero. Eu não quero comparecer diante de Ti de mãos vazias. Eu não quero fazer de conta, Senhor. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Eu quero viver uma vida dentro da santidade. Eu quero viver uma vida para a glória do Teu nome. Eu quero que Tu te deleites em mim. Eu quero alimentar a tua fome de santidade na minha vida, Senhor. E se você desejar isso e orar e assim, o Senhor Jesus atenderá o seu clamor e restaurará a sua sorte. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida diante de Deus. Pedir ao Senhor misericórdia. Pedir a Ele, Senhor, vem aqui a minha vida. Estou aqui, Senhor, como essa figueira. Eu não quero mais fazer propaganda do que eu não tenho. Eu não quero mais que as pessoas olhem para mim e fiquem admiradas do que eu aparento ser. Tu me conheces. Tu enxergas o que está por trás das folhas. Tu não te agradas apenas de uma exuberância, de uma beleza externa. Eu preciso de fruto, Senhor. Cura-me da esterilidade. Eu não quero que Tu te aproximes de mim, Senhor, não encontrando fruto que traga glória para o Teu nome. Eu quero orar em Seu favor nesta hora. E orar por mim também. E se você hoje deseja glorificar a Deus produzindo muito fruto, e se você deseja que o Espírito de Deus opere em você, com graça, para que você seja um ramo frutífero da videira verdadeira, para que você não tenha apenas folhas, mas frutos, para a glória de Deus, eu quero que você se ponha em pé onde você está e eu quero colocar a sua vida, a minha vida, a nossa vida na presença de Deus em oração nesta hora. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida do Teu povo, a vida desta igreja. Tu estás aqui, Senhor, porque Tu andas no meio da Tua igreja, Tu sondas a Tua igreja, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a verdade no íntimo, Tu sabes, meu Deus, o que é propaganda e o que é realidade, Tu sabes o que é folha, Tu sabes o que é fruto. E nesta manhã nós Te pedimos, tenha misericórdia de nós. Das muitas vezes, Deus, que nós éramos apenas folha, sem nenhum fruto. Que as pessoas admiravam a nós pela aparência e não pela essência. Mas Te pedimos em nome de Jesus, que Tu cures a nossa esterilidade, que Tu restaures a nossa sorte, que Tu nos dês a bênção, Deus, de frutificarmos no Teu reino. De Jesus, ao aproximar-se de nós, ó Deus, encontrar em nós fruto, muito fruto para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor.
renova o nosso ânimo, restaura a nossa sorte, reaviva o nosso coração. Que este milagre tão solene de Cristo não seja um juízo para nós, mas um alerta para o nosso coração. Porque ainda é tempo, Senhor, ainda é tempo de escavarmos ao nosso redor, de colocarmos adubo, Senhor, e na estação própria produzirmos fruto para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, renova o coração do Teu povo, a fidelidade, o apego, o compromisso, a aliança contigo, para que sejamos um povo frutífero, que traga glória para o Teu nome e bênção para o mundo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.